Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Show Mais. E pasmem, hoje nós vamos chegar no número redondo. Está aí na tela já, vocês estão vendo em casa. Está aqui, ó, número 2.600. Programa impressionante. É espetacular. Programa número 2.600. Comentava eu com a convidada de hoje. São quase 6.000 convidados e especialistas, logicamente, cada um versando sobre suas especialidades, que aqui comparecem para que nós possamos absorver um pouquinho das mais variadas ciências, dos mais variados assuntos. E graças também à interação de vocês de casa, que no comecinho usavam aquele famoso aparelho, peça de museu, chamado telefone. Ó, esse toque parece filme dos anos 20, dos anos 30. Não, mas não é verdade? Por quê, Dá? Mas por que você está falando isso? Porque hoje em dia é tudo aqui, ó. É só no touch. É o www.tvmaisabc.com.br. Interaja conosco, participe de nossa programação. Acesse o nosso site, tem absolutamente de tudo no site, serviço, gastronomia, esporte, variedades, notícias, absolutamente maravilhoso. Extremamente maravilhoso. Bota maravilhoso nisso, o Jimmy Sanchez. Vamos começar o programa de hoje, mas antes, porém, todavia, contudo, eu gostaria de consultar a nossa parte operacional, formada por jovens universitários, sim, terceiranistas, quartanistas, o pessoal que está fazendo o TCC, o famoso trabalho de conclusão de curso, que por aqui passam. Tempo indeterminado, uns ficam 1, 2, 3, 4, vai ficando quanto quiser. Mas na medida das possibilidades, na medida dos anseios e desejos deles, de cada um, eles se catapultam para outras emissoras, não só da capital de São Paulo, mas também emissoras de outros estados, e tem uma pá também que já está trabalhando no exterior. E é para eles que eu pergunto todos os dias antes de começar o programa se eles estão afins de colocar mais esta edição no ar. Então, por gentileza, meninos e meninas, atenção, uma pergunta simples, objetiva, que merece uma resposta também muito sincera acima de tudo. Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar, sim ou não? Sim, Darcio! Jimmy! Nossa, esse Jimmy, ele é bicão, né? Ele entra em tudo. É espetacular. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. Olha o manche! Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O Jimmy mostra a fúria para eles, modulando 1000 nos céus do Brasil. Então, dia 1º de dezembro, já estamos quase no Natal, gente. É brincadeira como o ano passa, como o ano voa, mas voa mesmo. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A AIDS já teve, quando ela chegou, mas ela espantou meio mundo, né? Era uma coisa fora do comum. As pessoas começaram a se descuidar no decorrer do passar do tempo, não é? Inclusive a frase final ela é de impacto mesmo. Eu vou até dizer no comecinho que alguns com gripe suína e todos querem usar máscaras. Nossa, gripe suína a gente vê, né, nos países orientais, europeus. Milhões com AIDS e ninguém quer usar camisinha. Gente, é brincadeira um negócio desse. A prevenção
para todas as patologias, principalmente para a AIDS, a prevenção é o fator primordial. Para isso, nós estamos com a infectologista da Santa Casa de Mauá, Elaine Monteiro Matsuda. Palmas para a Elaine. Obrigado, Elaine, obrigado por ter vindo. É um dia simbólico, mas nada a se comemorar, né, Elaine? Olha, a gente está numa guerra que algumas batalhas a gente ganhou, mas ainda tem muito para lutar. E o povo se dispersou também, né? O que a gente tem é que a geração nova não viu a cara da AIDS, né? Então, aquela época em que o diagnóstico era uma sentença de morte, em que hoje a gente não vê isso, graças a Deus, a gente tem o tratamento é eficaz, mas, claro, melhor do que tratar a AIDS é não tê-la, né? E não adianta chegar e explicar, chegar e advertir. Quem passou, passou por isso, quem não passou tem uma outra visão, né? Exatamente. E a gente tem uma meta, né, de controle da AIDS que se prevê, né, um modelo matemático da UNAIDS, que se a gente diagnosticar 90% dos indivíduos que estão portadores do HIV e tratar 90% desses e 90% dos tratados conseguirem ter uma supressão viral, ou seja, não já achar mais vírus no organismo, você vai conseguir acabar com a epidemia até 2030. Então, a importância que a gente tem da prevenção, uma das maneiras, além do preservativo, o tratamento. E para a gente tratar, tem que diagnosticar. Então, acho que o mais importante da gente pôr aqui hoje é a necessidade da prevenção com o uso do preservativo e a testagem. Uma pergunta de leigo, né? Como, inclusive, no palavreado. A AIDS pega? Pega, né? A AIDS ainda é a mais importante doença sexualmente transmissível, porque ela não tem cura, né? A gente tem então, dois fatores, desculpe interrompê-la. A AIDS pega e a AIDS não tem cura. Olha só do que nós estamos falando. Nós temos aí um caso no mundo de cura da AIDS, mas ninguém vai usar esse tratamento de modo generalizado, que foi um indivíduo que teve AIDS e que teve que precisar fazer um transplante, né, e recebeu uma medula de um doador que tinha um defeito nas suas células, que faltava um receptor de entrada do HIV. Mas a chance do indivíduo morrer no transplante é maior do que morrer da AIDS. Então, a única pessoa que curou de AIDS foi mediante um transplante. Não é modo de dizer, é uma. Um caso no mundo de cura da AIDS. Mas essa via de cura não é o caminho, né? O caminho para a cura da AIDS vai ter que ser outro. É 1 em 1 milhão. Isso porque coincidiu desse problema na medula, é isso? Isso, que ele teve uma leucemia que precisou fazer um transplante de medula óssea. Então, hoje tem que ficar assim, a AIDS tem controle, mas a AIDS não tem cura. Agora, a AIDS pega como? Nas relações sexuais? Só? Ou pega no garfo, na faca, na colher? Não. Tanto que assim, que a gente advoga dentro até dessa política da UNAIDS é o zero de discriminação. Porque você não vai pegar AIDS no convívio social. Nem dando a mão. Dando a mão, beijo no rosto, sentando na mesma poltrona, e beijo na boca. O mesmo talheres. Teoricamente, você poderia ter uma chance de transmissão se o indivíduo tivesse um sangramento, um sangrando a gengiva e o outro com uma porta de entrada. Mas a gente tem enzimas na boca de digestão e de proteção, que torna isso muito remoto, né? Então, teoricamente, você até poderia ter uma chance, mas a gente não tem nenhum caso documentado de transmissão por beijo na boca. Agora, o Elaine, você que é infectologista, né? Como a pessoa, primeiro tem de entender o que é a AIDS para ficar com o pé atrás. Não é? Principalmente quando a pessoa está em desenvolvimento, está numa idade de namorar, numa idade de ficar, hoje em dia, numa idade de ter relações sexuais, essa coisa toda. Quais são os cuidados básicos, você como infectologista poderia dizer para meninos e meninas que começam a entrar em atividade sexual? Bom, a única maneira eficaz mesmo de se precaver é o uso do preservativo em todas as relações sexuais, né? Tanto que a gente antigamente falava em grupo de risco, hoje a gente não tem mais isso, né? Porque você ampliou. Você pode ter um parceiro só, ser monogâmico, mas aquele parceiro ser infectado. Aquilo foi o suficiente, né? E mesmo um exame negativo não exclui que aquele indivíduo não esteja infectado naquele momento. Porque o teste também tem suas limitações. Entre adquirir o HIV e ter a produção de anticorpos que é detectado nos testes, a gente leva em torno de 1 mês.
Então, o indivíduo que acaba de ser contaminado pelo HIV, ele tem um pico de carga viral no momento em que ele ainda não tem anticorpos detectados. Então, mesmo com um parceiro que chegue para você, olha, meu teste está negativo, e se ele se expôs a uma outra pessoa 2, 3 semanas atrás e ele ainda pode não ter dado tempo de positivar? Por isso, a maneira mais eficaz mesmo é usar o preservativo em todas as relações, mesmo que um parceiro te apresente um teste negativo. Nossa, então hoje em dia, se a gente adentrar para o campo da traição, por exemplo, não é? A traição fica muito mais pesada hoje em dia, porque você não está só traindo a pessoa sentimentalmente falando, você está traindo a pessoa e colocando a vida dessa pessoa em risco total, né? Sim, existe até a criminalização da AIDS, né? Mas o que se assume é o seguinte, que o indivíduo que aceitou transar sem preservativo, ele assumiu o risco da contaminação, né? O tratamento depois do preservativo, a melhor maneira de eu proteger o meu parceiro, porque o tratamento eu tenho a supressão viral e eu costumo fazer uma analogia igual um indivíduo vasectomizado. Todo mundo conhece um vasectomizado que engravidou alguém. Da mesma maneira, um cara com a carga viral suprimida. Então, quer dizer, eu tenho um vírus suprimido, eu tenho muito menos chance de transmitir para alguém, mas isso não é zero. Né? Eu não posso dizer que não é para usar preservativo, mas diminui muito a capacidade infectante do portador. Já nós vamos mostrar, vamos deixar para o segundo bloco uns gráficos que a Elaine trouxe. Tem-se uma ideia quanto se tem mais em homens, mais em mulheres? Porque o homem aparentemente tem mais atividade sexual com outros parceiros e parceiras, né? Bom, no início da epidemia, a epidemia era essencialmente homossexual, né? Depois a gente passou por uma fase de feminilização, né? Porque esses homens bissexuais ou outras maneiras de transfusão que a gente também tinha, que hoje é muito mais raro, né? Transfusão de sangue, inclusive, você passou por uma fase de feminilização e agora, nessa fase recente, está aumentando o número de casos de jovens homens que fazem sexo com homem. A epidemia no Brasil, ela é o que a gente chama de concentrada. Se você for diluir para o Brasil todo, a estimativa é de 0,4%, 0,5% da população contaminada. Mas se você for olhar a população HSH, que a gente fala homem que faz sexo com homem, que a gente generaliza tudo. E qual é essa faixa etária? É na faixa etária do jovem, ali dos 19 aos 30 anos, você teve um aumento muito importante do número dos casos e cerca de 10% deles estão infectados. Enquanto que em profissional de sexo, a gente estima em torno de 5%. Então, é uma epidemia que ela é concentrada em alguns grupos de maior vulnerabilidade. São nichos, né? É um grupo de maior vulnerabilidade, porque a gente não fala mais em grupo de risco, mas que são os que as políticas públicas têm que buscar. Então, e esses nichos sociais, não é? Que estão infectados, digamos assim, porque determinado nicho ele contamina toda a sociedade deles, né? Uhum. Então, porque a relação homossexual ela tem um risco de transmissão muito maior. Porque no sexo anal você vai ter a exposição às secreções de uma mucosa que é absortiva, que é a mucosa do trato digestivo. Né? Então, diferente do que o sexo vaginal, o sexo anal transmite mais, além de ser mais traumático, você ter fissuras e quebra da barreira de proteção natural do nosso organismo. Então, a relação homossexual implica numa relação de maior risco de transmissão. Deu para entender? Puxa vida, viu? Bom, nós vamos, no outro bloco, não é? A gente vai canalizar mais para a nossa região aqui, que deve ser como tantas outras regiões brasileiras, ou há essa diferenciação também do Brasil ser dividido em nichos grandes sociais, de acordo com o poder aquisitivo do Estado, com a capacidade de prevenção também do governo estadual? O que a gente tem são as doenças que é uma doença de notificação compulsória, mas isso vai variar nesse Brasil grande, né? Ter menos casos notificados não quer dizer exatamente que a gente tem menos casos, pode ser uma subnotificação, subdiagnóstico, então são feitos estudos para poder se estimar isso. Em novembro de 2015, eu fiz um levantamento do município... Você vai contar desse levantamento já no segundo bloco. Vamos saber qual o levantamento que a Elaine Monteiro Matsuda, infectologista da Santa Casa de Mauá, fez e trouxe aqui para a gente, além dos gráficos. Já a gente volta.
Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Ah, mas é lógico que você precisa conhecer a LL Presentes da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Ainda mais agora nessa época, gente. Que é isso, vai lá com o tempo, fotografe, eu já sempre falo, partes de sua casa, ou o hall, ou a sala de jantar, de visitas, a cozinha, o que você achar que não está muito legal, e as consultoras vão indicar. Se não der para ver direito na foto, elas vão até a sua casa. Aí depois você vai lá na LL, toma um cafezinho, um chazinho. Olha só cada coisa linda, gente. Essa época do ano, nossa, a LL se transforma, fica mais bonita ainda. Marque bem na sua agenda, LL Presentes, Rua Laura 740. Fica na Vila Bastos, em Santo André. Pronto, já estamos de volta com o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, 1º de dezembro, e recebendo com muito prazer a infectologista da Santa Casa de Mauá, a Elaine Monteiro Matsuda. A gente ficou de mostrar para vocês agora um gráfico do levantamento que a Elaine fez, mas antes disso, no intervalo surgiu uma coisa muito importante. Ela vai contar esse caso que aconteceu entre duas primas, mas não é a raridade do caso, e sim a maneira, né, de contaminação que aconteceu, que foi pelas provável, cutículas, né? Provável. Mas já tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, não pode tirar cutícula. Não pode tirar cutícula, porque é uma camada de proteção, não é verdade? O grande risco do procedimento de manicure, lâmina de barbear, é para hepatite mesmo, né? Até hoje tinha sido documentado no mundo, o CDC reconheceu em 2012 uma transmissão entre duas mulheres lésbicas associadas a brinquedinhos. O que a gente teve aqui em Santo André foi o caso de duas primas, né? Uma moça de 22 anos que foi diagnosticada e ela não tinha nenhum outro fator de risco, a não ser a prima dela, que ela soube mais tarde ser HIV, que também tinha HIV e que fez a unha dela. E elas não tinham relação? Não tinham 10 anos de diferença entre uma e outra, nenhuma compartilhava o mesmo parceiro. Essa moça mais jovem, que era a prima mais nova, né? Ela nunca tinha tido relação sexual, nenhuma transfusão, nenhum outro fator de risco. E aí a gente parou para pensar como poderia ter sido. Então a gente fez um estudo, que a gente fala que é de filogenia, você analisa o vírus entre as duas pessoas e consegue ver que elas têm uma similaridade muito grande. Pode-se fazer isso. Pode-se fazer isso. Então, se sugere que, né, era o mesmo vírus e o único evento que elas tiveram em comum, que poderia ser responsável pela transmissão, foi o uso do material de manicure. Muito embora paire uma dúvida, o que mais poderia ser? Não teve outra evidência. Então, foi a primeira publicação no mundo de uma transmissão entre duas mulheres, possivelmente, né, associada ao procedimento de manicure. Puxa vida, olha só até onde a coisa vai, hein? Até onde a coisa vai. Agora, vamos falar do levantamento que você fez? Se ela puder passar os gráficos para a gente Vamos. Então, atenção, Amanda, querida, vamos para os gráficos com bastante calma, tá? Deixa a Elaine ficar à vontade. Então, esse primeiro gráfico é que a gente estava falando da meta, né, ousada da UNAIDS de pôr fim na epidemia até 2030. Para isso, nós precisamos diagnosticar 90% das pessoas que vivem com AIDS. Por estimativas do governo brasileiro, acredita-se que nós temos 87% dessa população diagnosticada. Então, tem 3% aí que a gente ainda precisa diagnosticar para atingir a meta de 90%. Né? Desses 87% que estão diagnosticados, a gente tem cerca de metade em tratamento. Tá? E metade desses diagnosticados estão com a carga viral suprimida. Enquanto a meta seria de 90% de supressão da carga viral, a estimativa de 2015 do Ministério é que nós teríamos 50% em supressão viral. Aí, se ela puder passar o próximo, a gente vai falar do Brasil, né? A cascata do cuidado para o Brasil, também dado pelo Ministério da Saúde em 2015. Nós temos uma estimativa que nós teríamos 827 mil pessoas vivendo com HIV. Puxa, bastante, 2015, né? Dessas, então, 87% diagnosticadas, 715 mil. Destas, 55% em tratamento e os 50%, como eu falei, em supressão viral.
Eu fiz um levantamento, porque eu sou do programa de DST-AIDS de Santo André também, nós fizemos um levantamento da cidade de Santo André e nós vimos o quê? Que pela estimativa da cascata, se a gente for descendo até ali o número de pessoas em tratamento, nós teríamos cerca de 30% a mais. O que faz a gente acreditar que se a gente tem 30% a mais de tratados, provavelmente a nossa prevalência também é maior do que a estimada do Ministério de 0,4, né? Na nossa Bastante, região, né? Esses números na nossa região chegam a assustar. seja maior, né? Vamos para o próximo gráfico. Bom, aqui é para chamar a atenção do que eu falei, aquela linha preta que sobe um pico ali, a montanhazinha, né? Naquele pico da montanha é quando há a maior viremia, né? A maior quantidade de vírus detectado no sangue. Nessa época, o camarada pode fazer um quadro viral, semelhante a dengue, semelhante a dor de garganta comum, uma faringite com ínguas, com febre. Nessa fase em que ele tem esse pico da viremia um pouquinho antes, é a fase que ele é mais infectante. Estudos mostram que essa fase pode ser 750 vezes mais infectante do que o paciente crônico. E justamente nessa fase mais infectante, se ele for fazer um teste rápido ou uma sorologia para o HIV, ele pode ainda estar negativo. Então, o mundo já vê isso como uma importante barreira para a eliminação da AIDS, porque você tratando o crônico, que ele é menos infectante, você não está conseguindo controlar a epidemia como devia. Ele continua transmitindo. E o furo, então, o agudo deve continuar transmitindo, porque quando você consegue controlar as pessoas na infecção crônica, que é ali quando a montanhazinha começa a diminuir, naquele ponto em que eu coloco o teste rápido, o HIV começa a conseguir detectar, eu diagnostico todo mundo. Aí eu consigo colocar em tratamento, eu consigo que a pessoa infecte menos. Mas naquela fase do pico, né, o diagnóstico ainda não é possível pelas técnicas habituais. Né? Se puder voltar. E, inclusive, nós fizemos um estudo em parceria com a Adolfo Lutz aqui de Santo André, pegamos 560 amostras de pacientes que procuraram os pronto-socorros com suspeita de dengue e que não era dengue e fomos procurar o HIV. Achamos 4 casos de HIV agudo. Então, foram pessoas que procuraram o pronto-socorro com sintomas virais inespecíficos, acreditando ser dengue, e era a fase inicial da infecção pelo HIV. Agora, como o cidadão comum, não é? Antes de procurar ajuda, ele pode se autodetetar. Quais são os sintomas? O que a pessoa apresenta? Bom, então vamos pensar assim, né? O indivíduo acabou de entrar em contato com o vírus, né? Normalmente entre 2 a 6 semanas ele faz um quadro viral inespecífico, totalmente inespecífico, febre, dor de garganta, pode ter um ou outro sintoma associado, né? Diarreia, quadros de meningite viral, essa meningite viral pode ter sido causada pelo HIV, vermelho no corpo, normalmente um vermelho ele pode ser desde bem tênue até um vermelho bem importante, manchas no corpo, muito semelhante até com a sífilis, né? Dor de cabeça, dor na junta, dor muscular, então um quadro que é muito inespecífico, vômito. Parece bastante. Vômito, um quadro que é muito semelhante com um quadro de dengue, com um quadro de zika, então é realmente difícil. E uma virose também convencional, uma virose inespecífica, né? Mas o que ele tem que parar e pensar? HIV não cai do céu também, então eu tenho que ter esse quadro, mas eu tenho que ter tido a exposição nas últimas 2 a 6 semanas. Perfeito. Passada essa fase aguda, né, ele vai entrar numa fase em que o organismo vai conseguir ali controlar o vírus e ele pode se manter anos e anos assintomático. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta antes que eu a perca. Com todos esses sintomas, mas a pessoa sabedora que nos últimos 3 meses, 4 meses, não teve relação com ninguém que possa aparentar perigo, ou mesmo com ninguém de fato, mesmo assim tem de desconfiar? Não, assim, eu falei assim, não vai cair do céu. Agora, assim, não ter relação sexual nenhuma, né? Porque essa nenhuma que tenha perigo... Não, nenhuma. Nenhuma. Se ele não teve nenhuma relação sexual nas últimas 2 a 6 semanas, prévio ao início dos sintomas, não tem como ser HIV, né? Perfeito. Aquele sintoma ou ter com a mesma parceira. Então, mas essa parceira é testada? Essa parceira é monogâmica? Ou parceiro? Aí que está. Né? Por isso que eu disse a questão da traição dupla. Inclusive, eu vou só te ilustrar, né, que a gente tem um grande apoio lá na Santa Casa de Mauá, a gente conseguiu agora capacitar cerca de 20 enfermeiros para fazer o teste rápido e está buscando esses pacientes. Há cerca de 2 anos, uma paciente internou numa sexta-feira com dor de cabeça, uma suspeita de meningite. Eu passei para vê-la na segunda-feira, ela já estava super bem, de alta. Aí eu perguntei para ela, você já fez o HIV alguma vez? Ela, sim, há 5 meses atrás no parto.
Eu falei, e o bebê? O bebê está em casa e eu estou mandando leite para casa. Né? Eu falei, e o pai da criança? O pai é um cabeça dura, não fez pré-natal do casal, quer dizer, ele não fez a testagem do HIV. Aí eu coloquei para ela a raridade que podia ser, mas que não dava para descartar o HIV. Nós fizemos um teste rápido, naquele dia foi negativo, mas a carga viral que busca o vírus foi acima do limite de detecção. Muito bom. Elaine Monteiro Matsuda, infectologista da Santa Casa de Mauá. O site é www.santacasamauá.org.br, tem um telefone de contato aí na tela. Muitíssimo obrigado, Elaine, pela sua presença e vamos sempre divulgar esse Dia Mundial de Luta contra a AIDS, porque é muito importante a gente estar batendo sempre nessa tecla. Obrigado por ter vindo. Não percam, à meia-noite, o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J+, à 00:30. Va bene, per ora è solo. Una buona sera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani. Riposare in pace, ci vediamo domani, bella, ciao.